Pessoal, boa tarde. Obrigado por estarem conosco aqui. É um prazer enorme para a Antibel receber o Carlos Caetano, que é o diretor regional aqui da América Latina, do PCI. É a pessoa que representa o PCI na América Latina. Então, um prazer enorme tê-lo aqui. É uma amiga há mais de 10 anos. Então, a gente se conheceu exatamente na época que a Antibel estava num programa, até o Carlos falou um pouco antes, o programa que o PCI criou. A gente criou, na verdade, a 4 mãos. A Antibel PCI, a Antibel foi a primeira empresa desse programa. A gente criou o que viria a ser o programa de parceiro de treinamento, né? Então, a gente está aí desde a versão 2.0 do PCI-DSS, Ministério de Treinamento. Esse programa não existe mais. Hoje, quem inicia o treinamento oficial do PCI, tanto do ISA, né, o Interno Acesso, quanto o QSA, é o próprio PCI. Então, assim, está em excelentes mãos, né? O Carlos que está aqui no Brasil. Então, a gente tem uma história muito longa, né? Uma amizade longa, uma história longa aí também com o PCI. E é um prazer estar aqui falando para vocês pela primeira vez do PCI 4.0. Hoje tem uma grande novidade que eu vou roubar aí a fala do Carlos, que ele ficou meses e meses trabalhando nessa tradução. Agora, hoje, quando saiu o documento, ou seja, apenas 12 dias depois de sair o documento em inglês, saiu o documento em português, o PCI-DSS 4.0 em português, que é um trabalho coordenado pelo Carlos, assim, ou seja, é uma tradução de alto nível, uma tradução de quem entende, uma tradução de quem dá o treinamento, uma tradução de quem, assim, da pessoa que efetivamente conhece cada item, conhece essa versão do PCI levou 9 anos. A última foi em 2013, que foi a 3.0, né? A última, assim, grande, né? Depois teve as outras, né? Até chegar na 3.2.1. Mas, então, o Carlos vem acompanhando há anos a criação do 4.0, coordenou toda a tradução. Então, vocês vão ter um documento, vocês têm um documento técnico já disponível hoje, em português, e vai apresentar para a gente aqui todas as mudanças do 4.0. Carlos, obrigado por estar aqui, por favor, fique à vontade. Obrigado, Fernando. Bom, pessoal, desculpem aí, né, os percalços iniciais, mas é sempre assim, quando é ao vivo é assim, né? Então, a primeira vez que eu saio em 2 anos e 1 mês de casa, né? Então, sempre que vocês me vêm falando em algum evento, alguma apresentação, eu estou de casa, então, para mim é um grande prazer estar aqui. Primeiro, estar em Belo Horizonte, que é a minha cidade natal, e segundo, estar aqui na Antibel. Então, o Fernando, quando, né, nos convidou com essa ideia de fazer um PCI-D, eu falei, pô, que legal, vai ser o primeiro, e de fato, né, está sendo o primeiro evento oficial que eu falo sobre isso, e aí, como ele bem disse, né, lembrando que o PCI-DSS 4.0 foi lançado há 12 dias atrás. Então, assim, o conteúdo que, inclusive, vocês vão ver aqui hoje é um conteúdo que está sendo apresentado em todo mundo hoje. Então, assim, vocês estão vendo coisas até antes que alguns países. Eu acho que eu fico feliz, como o Fernando falou, de isso ser um grande benefício. Era um grande sonho meu, né, quando eu entrei no PCI Council, de poder suportar vocês aqui no Brasil e trazer a informação em primeira mão. E, bom, obrigado, Fernando. Acho que a gente vai ter um tempo legal aqui de discussão, eu quero apresentar. Pessoal, vocês mandem pergunta no chat, né? Eu estava combinando com o Fernando, ele vai monitorando o chat, ele vai interagir aqui comigo para fazer as perguntas. E o que a gente falou, né? Queremos que seja uma sessão bem interativa, né? Espero que vocês gostem. Então, passando, o que é a agenda? Primeiro eu vou falar realmente do padrão, né? Vou trazer algumas notícias. O Fernando já roubou o meu trovão, como a gente usa aqui, mas eu vou reforçar. Mas até dar umas notícias interessantes que estão acontecendo. Eu vou falar de fato sobre cada requisito, né, sobre cada conjunto de requisito e fazer uma pincelada naquilo que é novo. Isso também vai trazer oportunidades se vocês quiserem fazer perguntas. Aquilo é até fazer um disclaimer inicial, como é tão novo o padrão, pode ter coisas que vocês vão me perguntar, que eu vou falar, vamos discutir depois, de tão novo que é, mas é válido, e eu vou perguntar para os meus universitários, né? Mas sem resposta ninguém vai ficar, isso eu posso garantir. Vamos falar da implementação? Então, de dúvidas, né, que muita gente já tem, sai o 4, convive-se com 3, 2, 1, não convive, qual que é o impacto disso?
Vou falar do que tem de recurso educacional para vocês, que vocês vão poder contar, e principalmente como está mais envolvido com a gente. Falando dos padrões em si, então veja que vocês estão vendo aí, né, foi lançado, então lembrando, dia 31 de março de 2022, foi lançado, né, principalmente os dois documentos principais, PCI DSS versão 4.0 e um documento super importante que chama Summary of Changes. Tá? Então, esses foram os dois documentos lançados. Também foi lançado junto com ele alguns outros, que eu vou falar depois, mas o que está aí na tela, a gente lançou também o template do Report on Compliance, do ROC, embora eu vou falar um pouco na parte de treinamento, como fica essa questão da avaliação no 4.0 no momento. E também um FAQ, né, uma perguntas frequentes para o Report on Compliance. Isso já existia na versão 3.2.1, ele foi atualizado justamente para a versão 4. E a grande novidade é que hoje, então exatamente, agora eu vou falar, o Fernando não sabia dessa, exatamente, era ali 12h20, mais ou menos, que eu verifiquei e recebi a informação que eu aprovei isso, foi ontem à noite, inclusive revisando coisas finais aqui de Belo Horizonte. Foi lançado, então, no site, enquanto vocês estão acompanhando a apresentação, vocês podem ir lá no site, na nossa Document Library, que o link está aí, e vai ver que está lá o português como a única língua além do inglês. Né? A gente tem outras línguas que estão sendo trabalhadas, mas qual que é o grande diferencial dessa tradução deste ano para a versão 4? É a primeira vez que a gente está colocando realmente, teve tempo de fazer uma revisão técnica da tradução. Então, a gente tem sim uma empresa que faz a tradução, porém, essa vez eu revisei cada uma das páginas do que está aí, então eu espero que vocês consigam também identificar como é uma melhora na tradução. Claro que ninguém é 100% perfeito, se identificar algum ponto, é só falar comigo, a gente ajusta, mas eu li, assim, a gente buscou trazer para os termos usados no Brasil, e né, coisas que a tradução era horrível, a gente ajustou, e também para o resumo das alterações, que também está lá disponível para vocês, inclusive aí do resumo da alteração, se quiser acompanhar na parte que eu falo, vou falar dos requisitos. Ainda bem que você falou, eu estava na dúvida se eu podia falar que a tradução era horrível. Era horrível. Isso eu posso... Mas ainda existe, está válido, mas agora os nossos esforços, né, 3.2.1 ainda é válido, nossos esforços agora de tradução e tempo maior está na 4, que é aquilo que vai ser. Eu tenho certeza, assim, a gente tem que ser... Para quem viu a 2, quem viu a 3, era acho que o maior desejo aqui no Brasil que alguém fizesse uma revisão boa naquela tradução, né? Muitas vezes a gente já... Então, assim, quem tem acompanhando, quem tem implementado o PCI ao longo de mais de 10 anos, sabe o quanto que a gente já sofreu com isso. E agora, passou tudo, então agora qualquer coisa é culpa do Carlos. Agora realmente... o e-mail dele, qualquer coisa vai reclamar com ele. Agora pode pôr a culpa em mim, está tranquilo. Como ele já sabe o culpado. O Summary of Changes, então, é só lembrando, ele é organizado de uma forma específica, né? Então, a gente também, o próprio Summary of Changes, para quem olhar, vai ver que ele é totalmente diferente das versões anteriores. Então, ele consegue, para quem quer ir direto no ponto e ver a quantidade de novos requisitos, que, inclusive, são 64 novos requisitos. Destes, né, se eu não me lembro bem, acho que 11 já válidos à medida que o PCI 4.0 está liberado, que eu vou falar um pouco sobre eles, e outros de data futura. Mas isso é um documento assim, de suma importância para vocês olharem. E SAC? Vocês devem estar perguntando, pô, você está falando de DSS 4.0, está falando do Summary of Changes, falou do Raw Template e os SAQs, né? Nem no inglês a gente está vendo os SAQs. Por quê? Então, os SAQs a gente teve, eu vou falar um pouco do ciclo, né, do processo de comentários em seguida, mas a gente teve um pouco mais de trabalho com eles, porque a gente estava revendo também certo momento a estratégia. Né? Então, assim, mas voltou-se a ter os SACs, né? Então eu vou falar um pouco mais sobre isso. Os SACs estão em produção, né, e vão ser lançados agora em abril, ainda no mês de abril, é o nosso target. Então, para aqueles que usam Self-Assessment Questionnaire, a gente não esqueceu, está em produção, e também está na minha fila de trabalho da equipe de tradução a, posteriormente, revisá-los também. Bom, falando dessa parte introdutória, vamos direto ao DSS 4. Como é que aconteceu isso? Né? Então, até para o pessoal pensa, pô, mas foi em março, né? E agora os saques em abril, mas o que acontece? Para chegar até lá, teve um trabalho muito grande. Primeiro, né, a gente usa um termo chamado pedido de comentários. Pedido de comentário
é quando a gente lança um padrão, o rascunho de um padrão, coloca disponível no nosso portal para os membros baixarem, revisarem e nos prover comentários. E a gente vai atualizar este padrão de acordo com esses comentários e depois prover, inclusive, uma resposta, né? Com isso, a gente fez a primeira RFC em 2019, uma segunda... Neste momento, a questão do saque, até quem participou disso, os membros, vai lembrar, a gente estava lançando um conceito chamado de Merchant Assessment Form, que é uma forma totalmente nova dos estabelecimentos comerciais avaliarem PCI DSS. E aí, a gente teve feedback nessa própria RFC, falando, ó, na verdade, isso foi na 3, mas a gente teve no RFC validando essa. Eu me confundi nas datas, Fernando. Na RFC 1, que você me falou outro dia, a gente tirou os compensating controls. E aí o pessoal falou assim, oh, meu Deus, cadê os compensating controls? Vou falar de controle compensatório, aqui é o controle de compensação, como está traduzido. Na RFC 2 a gente voltou e atualizou muita coisa. Na 3 que a gente estava, já introduziu o conceito do Merchant Assessment Form, essa foi em 2021. E aí a gente voltou atrás e reintroduziu os saques, porque viu que aquilo ia atender o objetivo do pessoal. Então, assim, para resumir isso, foram mais de 6 mil itens de comentários. Então, você pensa de um padrão, hoje, com essa quantidade que vocês conhecem, a gente teve mais de 6 mil comentários que foram revisados e tratados. E, de certa forma, assim, claro, não foram 6 mil incorporados, mas 6 mil analisados, debatidos, e aí o que resultou isso de mais de 200 empresas no mundo, inclusive que me deixou muito satisfeito, representatividade no Brasil e América Latina de comentários, em pelo menos uma das RFCs. Então, a gente teve participação brasileira também aí no desenvolvimento ativo do padrão. E falando para a gente chegar lá, né? Eles estão vendo a tela? Então, tá? Beleza. Eu tenho meu monitor de backup aqui que eu estou olhando para ele, mas não preciso. Então, o que acontece? Nos goals, né, primeiro, a gente sempre pensou que o padrão continue a atender às necessidades de segurança da indústria. Então, aquilo que estava funcionando, a gente tinha que manter e também endereçar aquilo que vem de novo. Eu vou falar um pouco disso, principalmente no ponto de vista do Skimming Online, onde a gente endereça especificamente esse tema em vários requisitos lá. A gente traz flexibilidade, né? Então, aí para também atender a diferentes metodologias de validação, sempre pensando em atender a segurança. Para quem já deu uma olhada, a gente traz um conceito de 2 formas de validação distintas. Então, eu vou falar sobre isso e explicar para vocês o que isso quer dizer. A gente pensa em promover a segurança como um processo contínuo. Quem também já deu uma olhada no PCI DSS 4.0 vai ver a evolução dos requisitos que foram pensados para trazer a segurança mais no business as usual das empresas. Requisitos, né, por exemplo, como a da definição de escopo, requisitos de manter um monitoramento ativo sobre as tecnologias críticas de segurança e um alerta rápido e direto sobre isso, instalar e outros mais, e também melhorar os processos de validação. Então, vocês vão ver também que isso tudo, sempre esses foram os goals de todo esse trabalho que foi feito. Para aqueles que estão olhando, né, pela primeira vez, vão olhar a estrutura do DSS 4.0 e vão ver que ele está colocado em 12 requisitos, vão pensar, pô, mas isso não mudou muito, né, Carlos? Olha ali a forma até como está escrito, eu coloquei um highlight, inclusive, das palavras. Vejam que as mudanças no que está no texto requisito, elas parecem pequenas, mas isso traz uma amplitude muito maior. Eu vou falar um pouco mais dos requisitos, mas vou pegar um exemplo aqui. Vejam que antes a gente citava explicitamente firewall, do requisito 1. Agora a gente chama de Network Security Controls, ou seja, controle de segurança de rede. Porque aqueles que trabalham com PCI há vários anos vão lembrar que, pô, mas tinha gente que resolvia os requisitos, atendia com firewall explicitamente, tinha gente que resolvia com roteador, com switch nível 3 com as regras definidas, para o pessoal em alguns casos, que não é uma boa, né, pessoal? Mas, né, tinha casos assim. Então, esse é um exemplo. Da parte dos antivírus, a gente falava antivírus, agora a gente fala para proteger contra software malicioso, então a gente abre o nosso espectro. Né? Você falou um pouco sobre a importância disso, que é uma coisa que historicamente vem, será que assim, que é o QSC. O QSC, às vezes, tem um que vai lá ao pé da letra e fala assim, não, cara, você tem que ter um firewall. Ele falou, não, mas eu tenho um switch aqui com layer 3, com todas as funções de firewall, com toda a segmentação. Não, cara, mas aqui fala que é firewall. Igual aquela discussão antiga da máquina virtualizada, não sei se você lembra disso, que tinha, às vezes, fala, você tem que ter uma máquina específica para o DNS.
Aí o cara chegava e falava, cadê a máquina DNS? Está aqui. Não, é só uma máquina virtual. Tinha QC que falava assim, não, tem que ser uma máquina física para o DNS, uma máquina física para o web. Então, assim, sempre que o QC lançava alguma coisa, na hora que os QC, algumas empresas QC interpretavam uma coisa ali muito ao pé da letra e dava algum problema. Então, até eu lembro quando mudou da 2 para 3, de duplo fator de autenticação para autenticação multifator, porque tinha cara que chegava lá, estava lá, 3 fatores de autenticação. Aí o QC falou assim, não, tem que ter 2. Então, cara, tinha que colocar assim 3. Ou seja, essas pequenas mudanças, igual você fala da questão do firewall, é uma coisa que parece pequena, mudar o nome, mas do ponto de vista de evitar confusão, é gigante. Exatamente. E assim, a gente foi trabalhando nisso, vocês vão ver que tem vários requisitos na hora que vocês olharem o Summary of Changes, ele teve uma clarificação para justamente tirar dúvidas. Né? Então, muito desse foi o objetivo. A gente vai falar mais sobre isso. Falando da validação, acho que é o primeiro ponto. Quando a gente pensa em flexibilidade, que lembram que um dos goals do padrão é atender à flexibilidade. Aí a gente traz agora um conceito que a gente chama de abordagem definida. O que é abordagem definida? É a forma como vocês todos conhecem o PCI DSS de ter o requisito lá e o procedimento de teste definido por nós, escrito lá, para que seja seguido para as organizações que querem seguir aquela receita de bolo. É seguir a forma prescriptiva do padrão. Isso é muito válido, ou seja, para as empresas que estão iniciando com o PCI agora, né? Ou seja, estão querendo cumprir o padrão da forma como ele é, e eles querem uma direção, né? Uma receita mais direta de como cumprir. Então, o que eu quero dizer? Por mais que o padrão traga flexibilidade, para aqueles que não querem buscar essa flexibilidade, a opção está lá. E o que é novo é o que a gente está chamando de abordagem personalizada. Então, abordagem personalizada, a gente está focando no objetivo de cada requerimento do PCI DSS. Então, vocês vão ver que para isso, para cada requisito que eu vou mostrar ainda hoje, a gente inseriu no requisito o objetivo da abordagem personalizada, para que fique claro para a empresa, né, que está passando para avaliação, qual que é o objetivo, caso ela queira atender aquele requisito de uma forma diferente. O que traz de diferença aí? A organização, ou entidade, como a gente traduz, ela que vai definir os controles que ela tem para atender aquele objetivo daquele requisito. Então, isso traz a flexibilidade, porque ela vai poder utilizar as suas tecnologias, que muitas vezes são as empresas hoje que usam tecnologias de ponta de segurança. Né? Então, o exemplo que a gente falou de faro, aquele eu defino faro com a tecnologia antiga, agora eu tenho tecnologias, né, que monitoram comportamento e etc., e aquele termo não estava bem definido, eu trago essa flexibilidade. Porém, isso não vem de graça. Né? Então, a gente, quando desenvolveu isso, foi pensado, inclusive, para que as empresas que tenham também um processo de segurança de gestão de risco robusto, para que ele defina esses controles. Nós vamos explicar isso um pouco mais à frente. Mas esse é o conceito, acho que principal, quando vocês entenderem de abordagem definida e abordagem personalizada, qual que é a diferença dele? Ambos podem ser usados, inclusive para cada assessment de PCI DSS no 4, podem escolher se querem, para cada requisito individual, seguir a abordagem definida ou seguir a abordagem personalizada. Tá? Isso é agora uma novidade também. E aí, já como você me perguntou anteriormente, eu não sei se você vai me perguntar, e os controles compensatórios, onde ficam nessa? Eu estava vendo sua cara, você estava pensando em controle compensatório. Estava quase pensando nesse controle compensatório. É que no começo realmente tinha abolido o controle compensatório, estava lá no timeline, até tem que atualizar o artigo, né, que no timeline do P7 tinha lá, que os controles compensatórios acabavam exatamente por causa dessa questão dos controles. Né? Mas, como você já falou, eles voltaram. E por que eles voltaram? Eles voltaram porque, assim, ainda existe uma grande dependência deles, né, no mercado. Então, nas próprias RFCs que a gente teve, a gente escutou muito esse feedback. Olha, a gente ainda tem situações, como lembrando que está aí na tela para vocês. Vamos lembrar o que é controle compensatório. Se a organização não pode cumprir com o requisito porque ela tem uma restrição técnica, uma restrição de negócio, ela desenvolve um controle que vai mitigar o risco imposto por não cumprir com aquele requerimento como está. E tem que ser above and beyond, o superior, né? E aí tem um conjunto de questões a serem endereçadas. A abordagem personalizada,
ela traz uma visão totalmente diferente. Ela pensa assim que você tem um processo maduro ou práticas maduras de gestão de risco, e aí você vai implementar processos ou implementar controles diferentes, baseado naquele processo de risco maduro que você tem e tecnologias de segurança, que é o termo que a gente usa normalmente, cutting edge, né? Aquelas que são de última geração ou que aí trazem um nível de segurança superior, né? Para atender o objetivo daquela abordagem personalizada, né? E neste caso, não seguir o procedimento de teste como é colocado. Então, essa é a grande diferença. Agora, para quem está lendo o PCI DSS, veja, convido-os a olhar lá no apêndice B, se eu não estou enganado, de Compensating Controls, que agora são até o G, viu, pessoal? Então, como você não sabe os apêndices, você não revezou a tradução? Vai até o G. O apêndice de controle de compensação, como a gente traduziu, eu ainda uso, gosto da minha cabeça, vem compensatório, mas eu mantive a compensação. Ele tem um item novo a respeito dos critérios, que é o seguinte: controle compensatório não pode atender à falta de execução de um requisito no passado. Ok? Ou seja, aí eu vou deixar as perguntas. Agora vocês filosofem, eu vou deixar as perguntas para depois. A falta de execução no passado. Tá? A gente pode ver lá depois e mostrar e falar o que é isso. Agora, quem está aí vendo, ó, vai lá no DSS 4.0, nos itens de critérios, e vê o item 6 dos critérios, né, de elegibilidade, por exemplo, ou dos critérios para se ter um controle compensatório. Tá? E, bom, agora, o que eu quero dizer, então, para finalizar esse slide? As organizações poderão ter controle compensatório e poderão usar abordagem customizada no mesmo acesso. Uma coisa não invalida a outra. Tá? Quero fazer uma pergunta em relação a essa questão da abordagem customizada. É linda, é legal, assim, é uma flexibilidade que você tem, mas ela tem um custo. Né? Ela tem custo. Eu acho assim, a gente ainda não fez um bolão para ver quando nós vamos ver uma primeira empresa adotando. Mas eu acho que vai demorar um pouco, porque assim, aquelas empresas que olham ainda o assessment de PCI DSS simplesmente como uma organização, um requisito de conformidade, ele está mais preocupado em simplesmente atender e passar. E isso eu já posso dizer, a forma mais fácil de continuar atendendo PCI DSS, certamente do ponto de vista de esforço, de trabalho do QSA, é no modelo tradicional. Sim. Né? Então, assim, eu vou falar aqui agora, falando até dela, que eu acho que eu vou responder a sua pergunta. Como é que é feito a abordagem customizada? Você tem um trabalho a 4 mãos. Então, eu já dou uma dica para o pessoal que está escutando aqui, não vai existir aquela história assim, QSA, me vê uma abordagem personalizada por requisito XYZ. Porque, veja, como eu disse, abordagem customizada, primeiro, a organização precisa fazer o que a gente está trazendo um conceito novo, que está lá também nos apêndices, que chama análise de risco direcionada. Então, precisa ser feita uma análise de risco direcionada, que é um processo de análise de risco como baseado em qualquer das boas práticas de análise de risco que a gente tem hoje. Pode pegar do NIST, pode pegar mesmo da ISO. Escolha, vocês vão ver lá que o exemplo está lá. Então, a primeira coisa é fazer análise de risco para derivar os controles. Então, a empresa faz análise de risco direcionada pensando no objetivo da abordagem personalizada e produz um documento para isso, que a gente coloca o modelo agora no PCI DSS 4.0 no apêndice D, e produz a sua matriz de controles. Isso, então, o QSA vai pegar essa documentação e vai olhar e vai, a partir dela, derivar os procedimentos de teste que ele vai avaliar para aquele requisito. Então, certamente, assim, de um ponto de vista de horas homem de um trabalho de consultoria, vai ser maior do que uma validação tradicional ou a abordagem definida, como a gente coloca. Agora uma pergunta, esse modelo de risco, ele é um modelo só para esse tipo de análise ou é um modelo para aquela análise de risco que tem que ser feita? Porque, assim, na sua vida você deve ter visto dezenas de formas de fazer, assim, cada pessoa faz de um jeito, né? Aí agora é o seguinte, eu acho que essa é outra coisa, né, que assim, quando a gente pensa no PCI 3, no DSS 321, no requisito lá dentro do 12, que é o 12.2, se eu não me lembro, ou 3, acho que é o 12.2,
Ele coloca de ter uma análise de risco da organização baseada em uma metodologia. Agora, inclusive, é porque eu vou falar mais sobre isso no 12, o que a gente mudou. Mas a gente vai chegar. Mas, assim, vai substituir aquilo, né? Então, as análises de risco agora elas são direcionadas para questões específicas. Por exemplo, eu vou falar aqui, tem novos requisitos que a periodicidade de validação do requisito, ela não é definida no padrão. Coloca-se como periódico. Quem define o periódico? Risco. Análise de risco direcionada. Então, vejam que, assim, a empresa tem já, independentemente, um trabalho de análise de risco a ser feito para direcionar o atendimento a requisitos específicos. E isso vai também ser usado caso ela opte por fazer abordagem personalizada de validação de algum requisito. Isso é muito bom, porque no 2 e o 3, no 3, o auditor ficava doido, porque o 3 falava, você pode usar 27.005, 31.000, Octave ou FAIR. São completamente diferentes um do outro. Assim. Então, qualquer análise de risco, cada hora que o auditor ia numa empresa, ele pegava uma análise de risco completamente diferente, né? Você sabe melhor que eu. A gente coloca agora exemplos que a gente está chamando de um modelo, né, no apêndice D e no apêndice E, que podem ser usados. Agora, o que a gente coloca, inclusive está escrito lá, que a empresa busque o que está ali como uma referência. Se ela quiser montar um modelo dela diferente, né, em vez de ser uma planilha, fazer automatizado, seja lá como for, mas a gente mantém essa questão de que não pode ser algo, tem que ser baseado em alguma metodologia específica. Quem pode usar a abordagem personalizada? Filho? Quem tiver um QSI para validar, né? Exatamente. Então, assim, é um ponto que, né, acho que você viu ali meu slide, deu uma buscada de olho de lado. Quem usa saque, né, não é elegível para usar abordagem personalizada. Então, assim, porque uma das razões também é essa. Agora, lembrando uma questão, as entidades que hoje fazem somente um saque, normalmente elas podem optar por, além do saque, fazer um assessment completo com o QSA, né, e ter um ROC. Se ela partir por esse modelo de validação diferente, de usar ter um apoio de um QSA, fazer uma validação e produzir um report on compliance, a opção de abordagem customizada ou personalizada, ela está disponível. Lembrando que a gente lembra a todos? Validem com a entidade, ou seja, a organização que te faz o enforcement de compliance sobre a forma de validação que você precisa. Né? Então, assim, quem determina o tipo de validação que você vai fazer é a bandeira e adquirente. Para o service provider da bandeira, para os estabelecimentos comerciais, o adquirente dele. Então, quem tiver dúvidas da forma de validar, essa regra continua a mesma, não mudou nada do CADSS 4.0. Quem tem as regras de compliance, determina as regras, continua sendo bandeira, o CADSS não mudou nada com isso. Falando agora, então, assim, o que vem de novo? Vejam que a gente trouxe muito guidance, né? Então, assim, quem olhar agora antes, né, e você citou algumas versões antigas do requisito, né, e para quem já trabalha com PCI DSS há muitos anos, antes o requisito começou a ter só o requisito, e aí o procedimento de teste era quase que uma forma escrita igual ao que estava o requisito, né? Então, agora a gente traz o requisito, e aí, primeiro, destacando bem, o pessoal vai ver aí, da abordagem direcionada, né? Definida, perdão, estou falando direcionada, abordagem definida, e aí a gente traz o objetivo da abordagem personalizada, para quem quiser usar dessa forma, traz notas de aplicabilidade para deixar muito claro para se aquele requisito aplica a que cenário, né? Vamos dar um exemplo, eu tenho requisitos de controle de senhas de usuários que não se aplica a todo tipo de usuário. Por exemplo, o usuário que é o consumidor. Quem que é o usuário consumidor? O portador do cartão. Então, eu não preciso exigir controle de troca de senha, etc., de portador do cartão. Então, assim, essas coisas estão muito bem escritas agora e claras nessas notas de aplicabilidade para o requisito. Antes, a gente colocava esses exemplos só no início, como uma nota. Agora, isso está muito claro por requisito. Se voltava a 2.0, tinha o famoso Navigating PCI DSS. O Navigating PCI DSS, agora, quem for olhar a coluna Guidance, vai ver que praticamente a ideia veio de lá, só que não tem só... Lá, o Navigate era mais só o objetivo, né, do controle. A gente agora traz objetivo, traz exemplo de melhor prática, a gente traz definições, se assim necessário, e
mais informações que normalmente são direcionamentos a exemplos ou outras fontes externas. Que o PCI ele é uma evolução mesmo, né? Que, assim, o Navigate do 2.0 ele não tinha todos os controles. Não. Na 3, trouxe o Navigate para dentro da 3, com objetivo, mas para todos os controles. E agora tem tudo isso aí. O Navigate até ele direcionava o tipo de validação que você fazia, né? De uma forma melhor, aquilo que você olhava como entrevista, que você olhava como evidência. Eu lembro num acesso de uns colegas aqui de Belo Horizonte, em 2010, que a gente usava bastante o Navigate. Não, Débora? Então, bom, vamos falar agora de requisito por requisito. E eu não vou entrar a fundo, claro que eu não vou ler, né? Para cada requisito eu vou manter só essa tela e eu vou fazer igual aqueles repórteres também que usam, né, um celularzinho que você fica se olhando, porque tem coisa que às vezes não é muito, mas só para me direcionar de algum highlight específico que eu tenho que fazer para vocês. Mas falando do 1, requisito 1 praticamente não mudou quase nada. Ele mudou, assim, algumas clarificações. O que mudou nele foi essa questão da gente não referenciar mais firewall e alterar por controle de segurança de rede. Então, justamente para deixar mais aberto a diferentes tipos de tecnologia que atendem esse princípio. Agora, de resto, o próprio requisito ele se mantém, ele teve algumas reorganizações, mas ele se mantém da mesma forma. Para quem quiser ver, né, porque os tipos de alterações, a gente fala do que é requisito em evolução, que, por exemplo, eu tenho um novo requisito, uma alteração deste exemplo que eu estou colocando, eu tenho esclarecimento ou orientação, ou que eu reescrevo o ajuste de uma forma, e eu tenho a estrutura ou formato, que eu posso mudar o número daquele requisito, ou mudar aquele bullet colocado dentro de um requisito, mover para o outro, mas, na essência, está tudo ali. Então, de requisito 1, a grande mudança é ter o conceito de usar controle de segurança de rede para deixar mais abrangente. No requisito 2, né, a gente traz esclarecer, né, que os controles eles são voltados, né, no foco das configurações seguras em gerais e não somente naqueles pontos dos defaults de fabricantes. E aqui a gente traz um novo requisito de fato, que é o quê? A gente introduziu agora um requisito específico para funções e responsabilidades daquele requisito. Vamos lembrar um pouco de PCI DSS na versão 3, né? Especialmente, acho que na 3.2, se eu não estou enganado. A gente incluiu, no fim de cada requisito, um requisito específico de política, falando que, ou seja, tudo que estava naquele requisito, você tinha que ter políticas e procedimentos que cobria aquilo tudo. Na versão 4, a gente trouxe esse como o primeiro requisito. Então, por exemplo, na 1 é 111, né? E trouxe agora esse conceito, no caso, a partir da 2, o 211 fala da política, né? Para tudo relacionado à configuração segura, etc. O 212 é o novo requisito que fala que tem que ter funções e responsabilidades específicas e definidas na organização para cumprir toda a política. Isso vai do 2 até o 11. Porque no 1 já existe um requisito, quem for olhar aí na 3.2.1 já existe um requisito estabelecido de papéis e responsabilidades. Então a gente só renumerou e ele mantém-se. Esse novo, né, colocado como novo requisito no summary, no resumo de alterações, vai do 2, no requisito 2 até o 11. Então esse é o grande mudança no 2, além de estruturas, né, de mudar a forma de como está escrito. Essa parte da política vai do 2 até o 11, como você falou, e é uma coisa que vem de encontro que eu sempre falo com as pessoas, que a política, você começa uma auditoria, se o cara não tiver uma política impressa, não impressa, assim, uma política escrita, não tem como você nem começar a auditoria se não tiver a política escrita. Não adianta o cara te mostrar o log de backup e falar assim, a gente tem backup, a gente tem, mas se não existe a política escrita. Então, é uma diferença que, sempre que a gente fala, que eu falo de política de segurança de uma forma geral, política judiciária, o auditor não tem nada que fazer na sua casa se não tiver aquilo escrito. Por mais que esteja tudo implantado, então, aquilo antes estava no item 12. O item 12 falava, você tem que ter política para todos os outros 11 itens. Depois foi para o final de cada item, na 3.0, 3.2. Agora está no começo, porque faz todo sentido. A primeira coisa que você para ficar claro, e mais uma vez, nessa questão dos papéis e responsabilidades, para reforçar o que a gente pôs daquele controle do business usual, para ter pessoas com aquelas funções realmente acontecendo. Falando do 3 agora, que é de armazenamento de dados cartões, mantém esse objetivo. A gente fez uma mudança agora que não fala de cardholder data, mas account data. Aí vamos falar qual que é a diferença, né? Porque a account data também pega o sensitive authentication data, pega o conjunto todo. Então, para ficar claro isso. Então, a gente começa, né, falando que se eu tenho
dados confidenciais de autenticação, né, que vocês vão lembrar o que é, né, trilha completa, código de segurança, senha, né, PIN ou PIN block. Então, eu preciso proteger eles armazenados, tem uma política para isso, para quem pode armazenar. Eu preciso criptografar se ele tiver, por exemplo, ainda em memória armazenado eletronicamente, antes da conclusão da autorização. Porque lembra que antes, na 3.2.1, a gente falava, você não pode armazenar após a autorização. Mas a gente não falava nada, tá, enquanto isso está em memória, precisa ser protegido de alguma forma ou não? Né? Então, a gente coloca isso antes da conclusão da autorização. Aqui tem regras específicas para quem é emissor, se armazena os dados de autenticação confidenciais, precisa armazenar seguindo os preceitos de criptografia também para ele, que antes já era bem implícito, né? Como você já tinha que proteger os dados de cartão, mas agora está explicitamente escrito como novo requisito. A gente coloca novos controles técnicos para não permitir que dados de cartão sejam movidos para tecnologias de acesso remoto. Por exemplo, o cara que é de uma central de atendimento, alguma coisa, fazer cópia dos dados de cartão para o seu computador, né, para o seu notebook. E lembrando que todos esses requisitos novos, uma coisa que eu não comentei, mas vocês já estão vendo aí no resumo das alterações, eles são com data futura. Então, não precisa ficar muito preocupado. Na parte de transição, eu vou explicar bem isso. Tá? Mas todo requisito que tem um esforço de implementação, seja uma alteração de processo maior, ou seja, algum investimento de tecnologia, ele vem com uma data futura de 31 de março de 2025. Então, as empresas terão praticamente 3 anos para se adequar a isso. Nós vamos falar mais sobre isso na parte de transição. Agora, hash, se for usado, tem que ser hash criptográfico com chave, com apoio de chave, por causa dos problemas todos de colisão e tudo mais. Né? E quem usa criptografia de disco vai lembrar do pessoal das antigas de PCI DSS que gostavam de usar criptografia de disco para resolver armazenamento de dados de cartão, né? Mesmo no disco, que estava rodando no servidor. Então, a gente agora deixa isso explícito que criptografia de nível de disco ou partição apenas para tornar o PAN ilegível em mídia removível. Se for em um sistema que não está em mídia removível, também tem que tornar o PAN ilegível de acordo com os requerimentos que é o 351 de criptografia forte. Então, essas são as grandes mudanças do 3. A criptografia dentro do disco criptografado. Porque o que acontece? Vamos lembrar, o pessoal usava criptografia de disco para resolver a questão da criptografia de armazenamento. Só que como o disco, o computador estava executando, né, a criptografia de disco, partição dessa forma, é para proteger a mídia quando é tirada daquele. Né, está em movimento, etc. Então, a gente reforça isso. Explica bem no guidance também, para quem ainda tem dúvidas sobre isso. Requisito 4. Então, a grande mudança. Né? Eu não vou falar mais até o 11, que vocês já decoraram, então, da nova mudança de inserir o requisito novo de papéis e responsabilidades. Tá? Mas existe até o 11, lembrando. Tem um requisito novo para que transmissão de dados de cartão em rede pública, e se usar certificado válido e não seja revogado, expirado, e ter a organização ter um processo de controle de inventário dos seus certificados. Requisito 5, a gente alterou, então, principalmente para não tratar como antivírus, mas pensando em software malicioso em geral, além das funções e responsabilidades. Novo requisito, o primeiro que está relacionado aí com a questão da análise de risco direcionada. A frequência para as avaliações periódicas daqueles sistemas que são declarados como não suscetíveis a ataque de malware, essa frequência de avaliação vai ter que ser definida pela análise de risco direcionado. Seguindo, a frequência de execução dos scans vai ser definida pela análise de risco direcionada. Então, a organização, de acordo com a sua análise de risco direcionada, vai definir a frequência com a qual ele executa as varreduras de anti-malware, né, de software malicioso. Além disso, ter uma solução de anti-malware que olha a mídia removível. A maioria hoje olha, mas está explícito lá. E, por fim, ter um novo requisito para proteger o pessoal contra ataque de phishing. Isso técnico, ou seja, solução técnica que ajude a proteção contra ataque de phishing, né, e entrada de malware por esse canal, engenharia social. Isso é excelente. Tá? Agora, aquela pergunta, né? O que é um sistema não suscetível a um ataque de malware? A gente tem exemplos lá que a gente estava discutindo um pouco isso, e a gente traz muito que fica a cargo da organização comprovar isso.
Primeiro, ela vai ter que demonstrar de fato, de acordo com pesquisas com o próprio fabricante e pesquisadores de eventos e listas, que aquele dispositivo nunca saiu um CVE, nunca saiu uma vulnerabilidade reportada para ele. E ela vai ter que ter um processo que está relacionado com a análise de risco, que faz parte disso, de acompanhar essas listas. Porque se em algum momento sair alguma vulnerabilidade, o que tem que fazer? Saiu um malware, né? Melhor dizendo. Então, agora pegar o OpenBSD, que eu acho que nem o FreeBSD vai Então, assim, mas a questão é que vai trazer mais, realmente, trabalho. Requisito 6, a gente está falando, então, além de papéis e responsabilidades, a gente tem um novo requisito de ter um inventário de software sob medida e personalizado, que são desenvolvidos por organização, porque deixamos claro, né, que requisito 6 se aplica a eles também, né, de desenvolvimento seguro. A partir daí também ter uma solução técnica para proteger ativamente as aplicações web disponíveis para a internet. Mas isso já tinha sim, porém antes permitia duas opções, né? Permitia que eu fizesse, isso seria um exemplo, um Web Application Firewall. Põe um Web Application Firewall ou eu faço análise manual, né, de validação de segurança da aplicação, que era o requisito, se eu me lembro, 6.6 da 321. Agora vem esse novo, que quer dizer que a partir então, de 31 de março de 2025, só aceita-se uma solução técnica automatizada para o caso. Isso que vai ser a substituição, certo? Gerenciamento. E um novo também, que tem que ter um gerenciamento de todos os scripts da página de pagamento. Puxa, eu esqueci de pedir para trazer, inclusive, a questão sobre desenvolvimento seguro no PCI, mudou muito. Mudou, e a gente traz, inclusive, quem for ver, a gente faz referências ao nosso Software Security Framework agora, inclusive no final tem um apêndice específico, que é o F, se eu não estou enganado, que ele fala da relação entre o requisito 6 e os nossos, tanto o Security Software Standard, o Security Software Lifecycle Standard, e como ele ajuda ou pode ajudar a organização que cumprir com esses padrões a atender alguns requisitos específicos do SS4. Isso vai estar lá, já é uma evolução deste ponto. Por último, do 6, fazendo um highlight, que eu comentei para vocês de atender a novas ameaças, eu já falei a questão do phishing, né, dos ataques de phishing no 5. No 6, páginas de pagamento, os scripts da página de pagamento, eles têm que ter um gerenciamento de segurança sobre eles, feito pela organização. Nós não estamos falando que precisa a organização instalar nenhum software no browser do cliente, nada disso. Existem formas como CSP, se eu não estou enganado, e outras formas de você colocar no próprio desenvolvimento do script para identificar situações de tempering e outras coisas. Quem tiver dúvida, dá uma olhadinha no guidance lá, a gente tem na página de diretriz, a gente tem exemplos lá para como trabalhar nisso. Mas mais um exemplo que agora, página de pagamento para quem é e-commerce, vai colocar uma página de pagamento para capturar dados de cartão, tem requisito específico para proteção dos scripts, lá sempre pensando na proteção contra online skin. 7, ele mantém aquela essência do acesso baseado em função. O que a gente trouxe agora foi aquela parte de revisão de acessos em relação aos perfis com as contas, que ficava no 8, a gente subiu ele para o 7. E também trouxe uma preocupação para a revisão dos perfis e contas de acesso também das aplicações. Então, isso também está lá agora no 7. O 7 ele deu engordadinho para quem olhar ele, porque ele herdou, de fato, requisitos que antes estavam no 8. Falando do 8 em específico, a gente tem uma questão nova que é o aumento do comprimento da senha de 7 para 12 caracteres. A gente ouvia bastante, né, falando quão ridículo eram os requisitos de senha do PCI, então a gente evoluiu isso. 12 não é muita coisa, mas deixa eu terminar. Quem for olhar lá, assim, 7 para 12. Se tem conta que usa o duplo fator de autenticação também, nem precisa, pode manter o 7. Mas enquanto isso... mas eu vou falar de outro requisito para frente, que é de autenticação de múltiplos fatores para todo o escopo. Mas, assim, para vocês pensarem aqui, contas que tiverem, não usar o duplo fator de autenticação, vai aumentar o requisito de número da senha de 7 para 12 caracteres, e até a data de 2025 mantém-se os 7. Seguindo aí, falando sobre prestadores... Isso aí vai dar um monte de conteúdo para o prestador. Um exemplo de onde a gente vai precisar. As tecnologias antigas. Para prestadores de serviço, para aquelas contas que são usadas para os clientes, então, por exemplo, o cara que é um hosting provider, uma coisa, tem a conta do cliente. Não estou falando de conta de consumidor, tá? Conta de cliente. É diferente. Eu sou um cliente, eu sou um comércio que usa um SaaS provider, que tem uma conta lá naquele ambiente de host, no ambiente de cloud. Aquela conta que você usa como para administrar as coisas é a conta de cliente.
Aí o termo do consumidor é a diferença que é o portador, viu, pessoal? E aí existe um requisito novo que aí, se para as contas que forem desses clientes, elas precisam ser alteradas assim a cada 90 dias, a não ser que esse provedor ele tenha um recurso automatizado, né, para determinar, analisar dinamicamente a postura de segurança daquela conta. E aí, se ele tem uma tecnologia mais nova que acompanha isso, e aí tira-se essa necessidade de trocar a senha. Falando do grande ponto que é a autenticação de múltiplos fatores, qual que é a grande novidade? Vamos lembrar primeiro. A autenticação de múltiplos fatores para acesso remoto ao ambiente sempre existiu. Eu estou trabalhando de casa, eu vou acessar a minha empresa. Precisar fazer do fator de autenticação. E agora o que já tinha no 321? Eu vou fazer o acesso ao escopo para as contas administrativas, para a administração do fator de autenticação, na 321. O que é novo agora? Qualquer acesso ao CDE, ao ambiente de dados de cartão, vai ter que usar do fator de autenticação. Isso 2025, né? Tá? Então, assim, isso é um novo. E, além disso, a gente traz novos requisitos para a proteção da solução de multifator de autenticação, para que ela seja robusta e ela siga algumas, né, regras específicas. Além disso, finalizando, não permitir, por exemplo, o uso de senhas ou frases secretas em scripts, codificadas em scripts, aplicativos, coisa que às vezes a gente vê vazamentos acontecendo, em vários casos de cloud, inclusive, né? Traz esse requisito, mais uma vez pensando em cloud, também, para o pessoal acabar com isso e ter um requisito que cobre. Requisito 9, basicamente, não mudou muita coisa, né? Além de só reestruturar, mas a grande mudança foi que, lembram, para quem é adquirir, na verdade não é adquirente, é estabelecimento comercial, que tinha que fazer uma inspeção, né, inspeção periódica dos seus terminais que estão em produção. A frequência dessa inspeção periódica, a partir de agora, será definido pela análise de risco direcionada. Então, mais um requisito que vai precisar. E das portáteis, as maquininhas portáteis? Então, cai no mesmo caso, mas a maquininha portátil, muitas vezes, aí tem que ver, assim, ela é uma só... Se ela vai com o motoboy, sai todo dia, cai no mesmo caso. Cai no mesmo caso. Que a inspeção é a inspeção contra tempo. Não é só o pessoal que tiver dúvida, dá uma olhada no guide. Do 10, a gente traz, né, novos requisitos, né, para ter um mecanismo automatizado para revisão de logs. Mas eu vou falar, mas isso já não existia? Não, na 321 vamos ver lá, a gente não deixa isso claro. Aí via o Miguel de colocar, o estagiário revisa todo dia aqui. Né? Então, isso a gente matou para 2025, tem que ser realmente automatizado. E lembra, a avaliação diária continua para aqueles logs críticos. Para os outros logs, quem que determina a frequência da avaliação dos outros logs? Nada de risco. Nada de risco direcionado. Eu lembro do Bob Russo falando em 2013 exatamente sobre isso. Ele falou assim, gente, não adianta colocar a revisão de log e colocar a summer inter, né? Colocar o estagiário para ficar lendo, porque o cara vai ficar com sono, ele vai pegar o celular e vai ver, porque realmente, do jeito que estava escrito o requisito, falava só que tinha que ter alguém prestando atenção nos alertas, nas coisas, né? Isso geralmente não era alguém qualificado. Então a gente trouxe isso, e por último, terminando, só que também, isso é um requisito que já tinha somente para acesso provider, que é o que a gente chama das tecnologias de segurança crítica, né? Então, por exemplo, o IDS, né, qualquer tecnologia de segurança que mantenha a segurança do seu sistema, elas precisam responder, né, detectar, alertar e resolver as falhas. Então, a entidade ela tem que detectar rapidamente se ela tem uma falha em um desses sistemas, e isso tem que estar como uma política e processo que isso aconteça, e precisa ter um processo para responder prontamente essas falhas. Então, isso tudo está lá também como novo requisito no 10. Falando no 11, então, a gente precisa, uma coisa nova, é do scan interno. Todas as outras vulnerabilidades, que não são as autocríticas, agora está claro lá que elas precisam ser resolvidas também, né? Então, aquelas que não são de autocrítica, mas aquelas classificadas, que não são classificadas... Não, é porque aí quem fazia o abaixo de 4 ali é o, né, no externo, que pegava pelo programa do USB. Aqui a gente não deixava claro das internas, né? Então, tinha gente que dava um migué, como estava escrito, de focar no scan interno somente nas vulnerabilidades críticas de alto risco, e a outra ficava lá. Agora vai estar explícito, isso, 2025, que as também para os scans externos, da mesma forma que acontece para o externo, terão que ser tratadas aquelas que também que não são críticas de alto risco. Tem que analisar também o seguinte, o que é interno, assim, hoje em dia, com o perímetro aumentando desse jeito... Pois é. Não, e cloud, né? Cloud, perímetro, mas mantém-se. Falando também de scan de vulnerabilidades, né? Varredores de vulnerabilidade, como a gente traduziu, interna, terão que ser autenticadas,
Então, assim, porque aí que vai conseguir validar realmente as várias vulnerabilidades que só a análise de risco não autenticada pega, né? Então, a gente não entra no detalhe de fabricantes específicos, a gente continua sendo agnóstico a fabricantes, ou seja, isso o SV não pega para isso, né? Então, para quem quiser mais informação, vai ver na guidance. O Service Provider precisa oferecer suporte, aí o Service Provider de nuvem, olha que legal essa. Eles vão precisar oferecer suporte ao teste de penetração dos seus clientes. Ou ele faz o teste de penetração para o ambiente que afeta o cliente e provê o relatório para validar, ou ele tem que permitir que o cliente dele faça o teste de penetração. Senão ele não vai, né? Ele vai ter um problema até para se certificar como um Service Provider de nuvem. Certo? Então, isso está lá para eles, para os Service Providers de nuvem, eles estão me ouvindo. Fica de olho. E aí, os prestadores de serviço também tem que ter isso também é legal. Aí, prestadores de serviço. A sua solução de detecção de intrusão ou prevenção de intrusão terá que também detectar canais de comunicação de malware, né, de comando e controle, por exemplo, para alertar isso. Então, esse processo provider. E, por último, aí, fazendo um link para aquela proteção contra os ataques de online skimming, também precisa a organização detectar mudanças ou violações nos scripts ou nos cabeçalhos HTTP das páginas de pagamento que vem para detectar potenciais mudanças nos scripts de pagamento e ataques de online skimming. Então, isso também vem novo no 11. Falando do 12, ele mantém-se todo aquela ideia de segurança que vai reger tudo, né? A mudança inicial é a questão da análise, você já me perguntou, então, assim, a gente traz um requisito específico que fala, para cada requisito que tem uma flexibilidade com a frequência, precisa-se ter análise de risco direcionada executada. Isso a partir de 2025. E aí também a gente traz a próxima novidade, falando lá, e no 12, falando que se usa abordagem personalizada, que faça análise de risco direcionada. Então, isso também é aí que a gente linka para que as coisas sejam executadas. A gente traz requisitos novos aí relacionados à documentação que a empresa precisa revisar e documentar os seus conjuntos criptográficos, né? Quais são todos os protocolos de criptografia, cipher suites e tudo mais, para acompanhar a evolução disso. Isso é muito para casar com aquela questão, por exemplo, os caras que, de igual a evolução do chá, por exemplo, que é válido, o próprio Triple Dez não é, quando decai, e etc., né? Então, isso para isso está casando, e também revisar as tecnologias de hardware e software que ele usa, né? Para justamente ver, tem coisa que está sendo obsoleta, que precisa do ponto de vista de segurança, vai ajudar isso aí, ele tem um processo que realmente ele revisa esse inventário. Da parte de treinamento, outra novidade interessante para quem já trabalha com PCA há tempos, a questão de determinação de escopo, não era um requisito explícito, ele tá no PCI DSS 321 como algo pré-assessment, agora torna-se um requisito explícito no 12, que a empresa precisa fazer todo o seu processo de definição de escopo e documentação e avaliar isso anualmente ou a cada mudança significativa do ambiente. E no caso dos SaaS Providers, cai a frequência para 6 meses. Então, 2 vezes por ano, os SaaS Providers terão que fazer isso. Tá? Aí, continuando, atualizar e revisar o programa de conscientização a cada 12 meses. Antes, a gente só falava que o programa precisava existir, mas não falava que você precisava revisar o conteúdo dele de fato. A gente vai falar, mas isso é claro, mas não estava escrito. Mas um monte de coisa. Né? Agora está. Claras, e aí, falando que, por exemplo, também o treinamento de conscientização, muita gente me perguntava o que tem que conter lá. A gente agora deixou claro. Exemplo, endereçar as novas vulnerabilidades, por exemplo, tem que endereçar phishing, engenharia social, e também tem que, no mínimo, incluir conscientização sobre o uso aceitável das tecnologias, linkando com essa política da organização. Então, assim, traz-se mais controles. A gente falando um pouco sobre a parte de, também, linkando do que era 12.8 e virou 12.9 agora, né, que os service providers, né, eles precisam dar suporte às solicitações de evidências dos seus clientes para alguns requisitos específicos. A análise direcionada para a definição do quê? Da frequência dos treinamentos de resposta a incidente. Então, a equipe de resposta a incidente do CSIS tem que ser treinada de quanto em quanto tempo? Análise de risco direcionada à organização que vai direcionar isso. E a gente traz também um requisito adicional, na verdade é um marcador para o plano de resposta a incidente, incluindo qualquer alerta que vem daquela identificação das alterações em página de pagamento, formulário de pagamento, isso também startar o plano de resposta a incidente.
E também, se identificar dados de cartão fora do ambiente escopo, daquilo que foi definido no procedimento de escopo, tem que startar o plano de resposta a incidente também, que é uma tratativa. Isso também é novo. Tá, pessoal? Isso falando assim do 1 ao 12 de uma forma bem, não é que a gente usa de um nutshell, né, de uma forma rápida, convido aí, lembrando o pessoal a dar uma olhada no resumo das alterações, no documento que, inclusive, tem em português a partir de hoje. Falando especificamente de cloud... Só o resumo das alterações são 37 páginas. 37 páginas. Por isso que eu estou recomendando começar pelo resumo das alterações, porque o PCI DSS 4 em português está com 400 páginas. Então, assim, para não assustar, comece, né, para lá usando o Summary of Change, né, o resumo de alterações, para não assustar. Falando de cloud, muita gente pergunta, e agora, o PCI DSS endereça nuvem? O PCI DSS sempre endereçou nuvem. A gente sempre foi agnóstico de tecnologia. Só que lá, a forma como o DSS4 ele está, o 321, perdão, estava, ele não deixava as coisas muito claras ou tão flexíveis. Algumas mudanças que a gente fez. Agora, se vocês forem olhar até nas diretrizes, a gente menciona muito especificamente cloud em vários pontos nas diretrizes, então dando exemplos sobre isso para ajudar. Né? A gente traz a questão da abordagem personalizada para ambientes, a questão de cloud. Teve aquele requisito que eu falei dos service providers de nuvem, né? Dos multi-tenant service providers, que é o termo que a gente usa, ou multilocatários, pela tradução, permitirem, né, os pentests acontecer no ambiente para validação da segurança do cliente, do ambiente do cliente que está lá. E, por último, o apêndice A, ele foi totalmente reformulado. Agora, referindo-se, antes a gente falava Shared Hosting Provider, agora a gente está usando o termo Multi-Tenant Service Provider para ficar claro que o que está ali aplica-se para o provedor de nuvem para facilitar a vida dos clientes que usam nuvem. Conta, pessoal, como é que você traduziu isso? Provedor de serviços multilocatário. Multilocatário. É estranho, mas é assim, a terminologia de cloud é essa, fazer o quê? Multilocatário. É a tradução. Bom, uma pergunta que já veio, que eu acho que agora eu já estou chegando na fase final da apresentação, para a gente ver dúvidas do pessoal, mas uma que já pode vir. Bom, isso a gente já tinha respondido anteriormente, por isso que está esse FAQ aí, que é o artigo de 2018, o 12.82, 1282, quem quiser olhar. Vamos lá, eu sou um cliente, certifiquei na versão 4, o meu CS Provider ainda está 321. Qual que é o impacto para mim? Nenhum. As certificações no PCI DSS são válidas em ambas as versões, enquanto elas coexistirem, que eu vou falar em seguida. Tá? O que não pode, lembrando, é que eu falei, eu vou fazer um assessment de DSS 4.0, eu quero fazer, o requisito 1, eu vou na versão 4, que ela me deixa mais flexível. Agora, o requisito 3, Fernando, eu vou fazer na 3.2.1, porque ele está mais fácil. Aí não dá. Aí é, como a gente diz, é o migué. Né? Começa numa versão, termina com ela, de início ao fim. Bom, vou falar uma coisa sobre isso. Calma que essa questão é uma coisa que eu acho fantástica, que eu acho lindo no PCI, é o seguinte. Às vezes, dando aula, explicando o PCI, o cara fala assim, mas se eu fizer isso aqui, mas que adianta eu ter esse controle se a pessoa pode fazer isso? Cara, isso aqui se você tentar fazer dessa forma, você vai bater num outro requisito lá do 7, que não vai deixar você fazer isso. Então, assim, o PCI é todo interligado para qualquer tipo de, assim, se tem alguma coisa que um requisito não cobre 100%, você tem um outro requisito que cobre aquela lacuna onde poderia ter espaço. Então, se você misturar os dois, você perde essa coerência entre os controles. Historicamente, assim, a gente lembrar, né? Assim, acho que você tocou num gancho que talvez quem está assistindo aqui não possa saber disso. PCI DSS não tem, assim, não é igual o CMM, que é o nível ou COBIT, que eu tenho nível de maturidade. Eu estou daquele nível, vou evoluir. É binário, ou eu cumpro ou eu não cumpro. Aí, até lembrando, pessoal, tem a opção no SAC também, quando faz assessment, né, no SAC-D, e o assessment, que é aquela opção do não testado. Não testado quer dizer que não olhou o negócio. Qualquer ROC que tiver não testado não é um ROC de conformidade. Uma validação de gap. Foi decidido deixar aquilo para depois, para outro momento. Eu quero fazer um ROC específico do requisito só um 9. E os outros aplicam? Sim, tem outros que vão aplicar. Mas eu não vou testar os outros, mas eu quero um ROC oficial, que o QSA faça, seguindo as diretrizes, o template e tal. Ele pode pôr não testado em todo o resto, quer dizer que só foi uma validação parcial daquele requisito, que não vale para a conformidade. É importante você falar nisso, que
Às vezes você chega na empresa, a empresa fala assim, não, a gente está com PCI, a gente está com 80% do PCI, a gente está no PCI, mas está com 80%, 90%. É porque o adquirente está te testando pelo ROC, está auditando, tal, mas ele não está certificado no PCI. Aí eu trago um outro documento que a gente tem de apoio, que vai ser traduzido, vai ser lançado para a versão 4 e que vai ser traduzido também, que a gente chama da abordagem priorizada, que é a Prioritized Approach. E, inclusive, a ferramenta para PCI é Excel, né? É planilha. E a ferramenta, que é a planilha. Então, assim, aí voltando, é questão de programa de compliance de bandeira e adquirente, que se você ainda está num processo, ele pode te pedir preencher este documento para mostrar o seu nível atual de certificação. Mas isso não quer dizer que você está compliant 100%, em conformidade. Quando chegar em 100%, você não tá? Está em conformidade. Exatamente. Então, isso mantém-se, isso aí não mudou nada para o 4, não. E lembrando que a regra de compliance é da bandeira e adquirente. Não, porque às vezes conversando com o próprio com o merchant, né, com o comércio, ele fala assim, não, porque a Cielo faz a auditoria que tal, a gente está 80, e sempre assim, o adquirente vai tentando fazer mais, né? GetNet, vai tentando, você não pode cair na conformidade, mas é que ele permite que você não seja certificado, desde que você tenha pelo menos 80% de aderência. Vamos entender. Isso é uma ferramenta tanto para acompanhamento, tanto que quando a gente produz ela, a gente coloca lá para colocar datas-alvo, colocar comentários, e ele já calcula uma porcentagem para você. Isso é usado como uma ferramenta do próprio adquirente da bandeira de gestão de risco. Né? Para ele ver, bom, esse cara está com esse cumpre com esse requerimento, esses ainda não. Será que qual que é o risco que ele impacta para mim? Aí a bandeira vai olhar de acordo com as regras da bandeira, clarificando. PCI não tem nada a ver com isso, PCI Council. Quem tiver dúvidas sobre isso e se pode usar ou não, contate a bandeira. A gente tem um FAQ no nosso site que tem os contatos das bandeiras, vocês podem perguntar. Seguindo aqui, para a gente não alongar muito, falando qual é o timeline de implementação. Então, lembrando aí que eu comentei no Q1 2022, foi lançado 31 de março de 2022, PCI DSS 4.0, Summary of Changes, modelo do ROC, FAQ do ROC. E um documento interessante, que vocês vão ver a figura dele depois, que a gente está chamando de At a Glance, que é uma visão geral de 2 páginas, só do que tem esse timeline lá. E ali a gente tinha colocado que até também no Q1 seriam os Validation Documents, e aí o que acontece? A Validation Document incluiria os SAQs, que foi o que eu já falei no início, vai sair agora em abril. Assim que sai a versão em inglês, a gente vai trabalhar a tradução. Agora também em abril, relembrando, se alguém chegou depois, já está disponível a versão em português do DSS4 e resumo de alterações. Q2, então até final de junho, sai o treinamento para PCI DSS 4.0 e os documentos de suporte. Aí são todos esses outros exemplos que a gente estava falando. Prioritized Approach 2, Prioritized Approach, vai ter uns dos and don'ts, a gente está chamando alguns termos, mas vão ter documentos adicionais para ajudar o PCI DSS 4.0. Então, assim, treinamento para ISA QSA, que a gente está chamando de transitório, né, da diferença, para ele estar habilitado no 4.0, somente final de Q2. Tá? Aí vejam ali, quando o PCI DSS 321 é aposentado, 31 de março de 2024, o que isso quer dizer, Fernando? Que entre hoje e 31 de março de 2024, as duas versões coexistem e podem ser usadas. Motivo pelo qual a gente mantém o treinamento de QSAs e ISAs para as duas versões. Que é, né? que é novidade, que geralmente sai em setembro e só habilitava a versão em janeiro. Ela já está. Agora, mas vamos falar um detalhe, que vai estar no slide para frente, mas eu já vou bater a carteira dele. QSA que não, pelo programa, guia do programa do QSA, QSA que não está treinado na versão 4, ele não pode fazer assessment na versão 4. Agora, o padrão está aí justamente nesse momento para todo mundo conhecer. Né? Então, assim, mas ver um ROC compliance de PCI DSS 4.0 antes de 1º de julho vai levantar algumas sobrancelhas. Não vai ter que ser treinado. Exato. Né? Então, atenção a isso. Bom, então, a partir de 31 de março de 2024, assessment só no PCI DSS 4.0 e em 31 de março de 2025, todos aqueles requisitos novos que eu falei, que o pessoal deve ter falado, nossa, vem coisa nova e tal, tirando aqueles que são de papéis e responsabilidades, que entrou em cada um, eles vão ser válidos somente a partir de 31 de março de 2025.
Até lá, eles são como boa prática. O que quer dizer que quem for fazer um acesso e não for validar nele, vai colocar lá como não aplicável. Certo? Lembrando sobre a tradução, então eu falei rapidamente dos treinamentos, né? Então eles vão estar disponíveis no fim de junho, né? E relembrando a questão do acesso na versão 4 somente treinados. Aqui é só um resumo do que eu já comentei, eu vou até passar rápido, tá, pessoal? Mas assim, lembrando, e está em negrito aí, que os QSAs precisam obrigatoriamente completar o exame e completar o treinamento de transição que vai ser por computador, no nosso portal, e fazer o exame e passar. No nosso site, eles estarão listados lá para qual versão ele está treinado. ISA não é obrigatório. Agora, no caso de um ISA, que sim vai fazer o assessment da organização dele produzir um ROC, ele sim precisa fazer o treinamento e exame. Porque a gente tem, principalmente no Brasil, a maioria dos ISAs, eles usam o treinamento para ajudar a organização, mas eles usam o QSA para validar. Né? Então, para ele, vai ser uma decisão. E, principalmente, para o povo que depois vai me perguntar se tiver QSA assistindo ou quem é ISA, para quem está habilitado no programa, ou seja, está dentro da validade, quando for disponibilizado, no nosso portal de relacionamento que vocês têm acesso, vai estar lá o treinamento disponível de transição para vocês fazerem o exame sem custo nenhum. Tá? O novo treinamento, a partir será lançado a partir do Q1 de 2023, então ano que vem, o que quer dizer que até novos assessores que entrarem agora vão ter que fazer o 321 e o transitividade. Porque o treinamento completo para novos, na 4, ele só vai sair no início do ano que vem, porque lembre-se que ainda existem documentos que estão sendo produzidos. E a gente faz o treinamento só depois que está tudo pronto. Então, vai ter. Treinamento em português, eu vi a pergunta. Para o de transitividade, agora não. Da diferença. Para os novos, sim, a gente já vai considerar no budget para, assim que tiver a versão em inglês, a gente faz a tradução, pelo menos do que a gente tem. O Easy, que QSA em português, espanhol e japonês, já está sendo pensado. É o que a gente tem hoje de Easy QSA. E prova? Prova também traduzido, eu traduzo ambos. Tá, pessoal? Mas treinamento completo na 4 em português e espanhol só 2023. Tá? Isso não está no plano desse ano. Então, aí vocês vão ter que Aí, assim, eu dei um pouquinho na área do padrão mais rápido, mas essa aí não dá para a gente atender tudo. Mas, assim, e mesmo porque não adianta eu traduzir um treinamento de transitório que depois vai ser totalmente substituído, entendeu? É mais uma questão do apoio. Programas de membro eu vou falar aqui em seguida também. Porque lembrando que são os treinamentos do auditor, tanto do auditor interno quanto do auditor externo, que esse aí vai ser... Exatamente. O treinamento, para quem quer saber, treinamento do QSA e do ISA é igual em nível de conteúdo. Sim. Inclusive, é igual. Né? Assim, o que muda é que o ISA não tem os requisitos, pré-requisitos do QSA, que é ter 5 anos de experiência em segurança, pelo menos 2 certificações, uma na área de segurança, outra na área de auditoria de segurança, que são aquelas específicas que são listadas, e aí vai. O ISA não precisa disso. Quando eu fiz o QSA e o ISA junto, né, eu achei o ISA mais difícil. As questões do ISA, inclusive. Hoje, assim, a gente foi evoluindo, elas estão parelhas. Né? Então, assim, a gente emparelhou, mas eu já vi bastante a ISA, infelizmente, perdendo, viu, Fernando? Faz o treinamento, vai lá, toma bomba, a média é 7,5, então não consegue atingir os 75%, tem até um mês para refazer o exame e não consegue refazer, cara, infelizmente. Que aí, assim, o que quer dizer? Que também, para quem achava igual eu, né, quando eu fui QSA, que era prova, pessoal, não sei se sabe isso, era prova com consulta. Então, né, hoje a gente foi melhorando o negócio. Bom, para ir terminando, a gente vê perguntas, só relembrando, então, que agora escopo é requisito, então, só reforça a questão do seu primeiro passo. Dos treinamentos, né? Aí o que o pessoal, eu já falei sobre isso tudo, eu bati minha carteira do meu slide aqui, mas lembrando só que o treinamento que sai agora em junho é o treinamento da diferença, que vai ser 100% online. É o 100% online, pessoal, inclusive, não é aquele que tem o proctor validando, né? Que tem um cara acompanhando você fazendo o exame. Não vai ser esse. É o treinamento igual de recertificação. Você faz no computador e faz o exame lá e beleza. E aí a gente continua o treinamento de 321 para 2022 também, né? Inteiro, né? E aí a gente fecha o do 321 no início
de 2024 no Q1, porque só vale a versão 4, né, como eu comentei, na versão, no fim do treinamento. Bom, por fim, o que é aqui é uma recomendação, pessoal. Qual que é a recomendação? Todo mundo deve conhecer o termo do PDCA, né, do Plan, Do, Check and Act. O que a gente recomenda, esse ano de 2022 é um ano de planejamento, é um ano de conhecimento. Então, assim, eu acho que até pelo treinamento que vai sair, as novidades que no padrão, vários impactos do que é requisito novo, de mudanças no que já tem hoje, e necessidade de investimento em pontos de segurança, tecnologias de segurança, caso a empresa ainda não tenha, é o momento de entender, planejar, né, pensar nisso, para, no ano de 2023, fazer o primeiro assessment, ou que seja, pelo menos, uma primeira análise de gaps no 4. Porque no ano de 2023, muito provavelmente, assim, 2022 você faz o budget de 2023, 2023 você está falando de 24. Em 2023, é bom você fazer uma avaliação de PCI DSS 4, caso você não opte por certificar direto nela, para preparar o seu budget para 2024, porque em 2024 é quando é só versão 4. E qualquer decisão tecnológica de 2022, é bom consultar o 4.0 para você... Então assim, já está aí. A versão oficial não muda mais, porque a gente falava, quem viu o draft das RFCs ainda não implementa nada, agora é a versão oficial, agora é jogo. Então já está valendo, né? Lembrando só a questão do treinamento. Então, isso que a gente sugere, né? Então, e outra coisa, o tempo está passando rápido demais. Então, assim, não deixa ali para chegar ali Q3, né, final de 2023, para começar a pensar nisso. Minha recomendação aí para vocês, até por quem esteve do outro lado da mesa tendo que cumprir com o DSS. Dos dois lados. E já fui QSA também, então eu entendo todos os lados da moeda aí. Então, assim, não deixe para a última hora. O que pode ajudar vocês? Então, primeiro, nosso blog, tá aí o link. Quem não, o assessor registrou, né? Faz o subscribe, sempre que tem um artigo novo, vocês recebem um e-mail falando. Lá tem muita coisa. A gente começou a lançar muita coisa nova do DSS 4, então temos um novo podcast, né, que a gente chama Coffee with the Council. Esse podcast já tem a última edição dele que fala sobre treinamento, sobre essas mudanças, um pouco do que eu falei aqui. Só que esse em inglês tem esse primeiro apresentação, que é um vídeo até que está no YouTube, que é o First Look at PCI DSS versão 4. Ele está, inclusive, disponível com legendas em português no nosso canal do YouTube, quem não viu. Lá, né, aquele grupo fala muita coisa do DSS 4. Esse que está embaixo é o At a Glance, que eu comentei. Aí, eu recomendo, esse é um primeiro, querem compartilhar já para quem são os curiosos de DSS 4 na organização? Baixa esse PDF do At a Glance, a gente provavelmente vai traduzi-lo no futuro, mas por enquanto é só em inglês. E a gente tem essa parte do Resource Hub, que isso está no nosso blog, que tudo que for de atualização do DSS 4, a gente vai colocar nesse Resource Hub. Do website, que o pessoal já está acostumado, mas aqui a gente marcou onde encontra a lista dos QSAs, onde está aí em laranja, né? Eu sou meio daltônico, se eu errar a cor. O verde é a Document Library, onde vocês encontram o padrão português e inglês. O Newsroom ali, num azul, um verde meio esquisito, verde água. Um azulzinho. Claro. Ele está ali o nosso blog. E o vermelho, que é o FAQ, nem devia ter usado o vermelho, parece que não é para ir lá, né? Lá estão os pontos mais interessantes, são as perguntas feitas frequentemente, tem várias respostas lá. Para estar envolvido, lembrando aqui que nós teremos alguns eventos esse ano, eu acho que uma grande novidade é um simpósio global que a gente vai fazer do DSS 4.0. Você fez algumas perguntas da análise de risco direcionada, da abordagem personalizada. Terá sessão específica sobre isso lá. Então, terão sessões específicas sobre treinamento, sobre vários desses tópicos. É um evento mais ou menos de umas 4 horas de conteúdo que vai ser feito o broadcast no dia 21 de junho e ele vai estar disponível até 30 de agosto. A gente terá uma Global Content Library que vai acontecer mais para o final do ano, para conteúdos que a gente produziu no ano está disponível. E lembrando, o simpósio, não falei, terá legendas em português, então para o pessoal acompanhar. E os eventos os que a gente chama de Community Meetings, por enquanto, da North America no Canadá e na Europa, em Milão, estão confirmados aí em setembro e outubro. Estou gostando de vê-los. O simpósio, ele abriu o registro hoje,
quem for no site vai conseguir já registrar. Só um detalhe que o site é para membros, né? Então, alguém perguntou sobre membros. Nós temos aí, então, o que a gente chama de organizações participantes, são aquelas empresas que querem associar ao PCI Council para estar mais próximo, ter acesso às RFCs, ter acesso aos eventos, ter acesso aos conteúdos, né, que a gente está produzindo, né? Então, pode entrar em contato comigo, é só você pode afiliar a sua empresa e aí ter um acesso, por exemplo, o exemplo do simpósio da SS 4.0 tem convite limitado por empresa, porque ele é online, qualquer pessoa do domínio daquela empresa vai conseguir registrar se aquela empresa for uma organização participante. No caso dos eventos Community Meeting, ganha os eventos, aí neste ano a gente voltou aos presenciais, ganha 2 convites por evento. Lembrando que, por exemplo, a gente tem um treinamento que é o PCI Awareness, que ele tem acesso a 2 por ano grátis também como parte do pacote. Submeter a candidatura aos nossos conselhos, como a gente tem o nosso Conselho Consultivo Regional do Brasil, o Regional Engagement Board, e também o Board of Advisors, que é o global, recebe uma newsletter semanal. Então, assim, tem um conjunto de benefícios. Aí, quem quiser depois, é só buscar no nosso site, por a parte de Participating Organizations, ou fala comigo, eu dou o caminho das pedras. Com isso, Fernando, obrigado pela oportunidade aqui de estar com vocês, né, de ser mais o lançamento do PCI DSS 4.0 aqui, desde a grande cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, minha terra natal. E um abraço para todo mundo, ver se tem alguma pergunta que a gente não endereçou aí. Você, Renato, olhando a questão das perguntas, até fazer um comentário enquanto isso, né, que em relação ao PCI, em 2018, quando começou a se falar em GDPR, eu fiz até umas palestras que foram super aceitas, até a ESC Square aceitou para o Latin America Forum no Chile, então apresentei lá em Santiago falando sobre o quê? Usando os controles do PCI para GDPR. Depois a ISACA teve o North America, nada a ver com o fato de eu submeti também, eles aceitaram, que foi lá em Los Angeles, falando exatamente como usar os controles. Aí teve o nosso fórum em 2019, que teve um debate exatamente isso, né, sobre a questão. Por quê? Lembrando, o dado de cartão ele é mais um tipo de dado pessoal. Eu estive conversando com um banco um tempo atrás, e tinham 3 diretorias. Uma responsável pelo 27001, outra responsável pelo PCI, e a terceira ainda responsável pela LGPD. Três diferentes. E não tinha nem começado projeto nenhuma. Eu até falei assim, pô, você reparou a quantidade de requisitos comuns que tem nisso? Inclusive, tem no Guidance do 4.0, ele vem falando nisso, vem falando da ISO, vem falando de fazendo um relacionamento, tipo um mapping desses requisitos. Sim. Então, quem estiver fazendo qualquer projeto de conformidade com a LGPD, com 27001, inclui, tá? Assim, conversa, acho que tem que ser um projeto conjunto. Claro, o PCI ele tem uma facilidade que você está falando assim, eu consigo pegar os dados de cartão e colocar para meia dúzia de pessoas numa empresa de 10 mil pessoas. Eu falo assim, ó, 5 pessoas têm acesso ao contrário dos dados pessoais dos clientes, que talvez os 10 mil tenham que ter acesso a isso. Mas você percebe que o PCI tem requisitos muito, muito mais claros que a ISO. Fernando. A senha de 7 para 12, a autenticação multifator, o PCI ele vai ali e fala, ó, a questão você ter uma tecnologia automatizada para poder rever os logs e tal, tudo assim, o PCI te dá, às vezes, uns insights de como resolver algumas coisas que não são tão claras na ISO. Alguém estava te chamando. Fernando. Alguém colocou uma... Tem uma... Você está me ouvindo? Espera aí. Se ela falar aqui, acho que agora escuta aqui, que eu mudei aqui. Oi. Estava vindo para o meu fone. Fala para ela falar de novo lá. Ah, tá. Pode falar de novo. Você está me ouvindo? Tem uma pergunta... Pelo Não? Zoom. Escuta aqui. Pelo Zoom, Carlos. Bom, tá vindo do seu fone, pode pegar não a pergunta tá direito. Tá aqui, mas... Fala aí, de uma vez, que pode falar que a gente está, que o caso vai ouvir. Na verdade, ele vai responder mesmo. Data do curso, né, que o pessoal perguntou? Tá. Bom, eu não sei se o pessoal puder colocar aí só... Opa. Isso aqui que eu fiz aqui. Uma outra coisa. Se o pessoal puder só colocar para mim qual curso vocês estão perguntando, e aí eu respondo.
Ah, de transição? Primeiro, vamos colocar, como eu estou falando de fim de 2022, que é 2 de 2022, aqui, ó, nós estamos usando fim de junho. Então, é 30 de junho, 1º de julho, com certeza. Agora, e o 321, Clara, se a gente está falando do ISA, eu não sei se está falando do ISA ou do QSA, porque aí tem diferença. O 321, a gente já tem, você pode ir lá no nosso site, na parte de treinamento. Deixa eu fazer um negócio aqui, então, Fernando. Deixa eu ver se... Vamos ver se vai dar acesso a fazer um negócio aqui. Vocês devem estar vendo minha tela aqui, ó. Essa é a tela do Global Symposium que está lá. Depois eu vou mostrar como eu chego, mas deixa eu... quem quiser saber dos treinamentos, é só ir lá no nosso site, põe pcisc.org, você vem aqui, ó, Training Qualification, né? Se for o ISA, todo o nosso cronograma do ISA para o ano, ele está aqui, inclusive tem classe planejada em português para São Paulo, e tem outras classes que vão acontecer no mundo, tem classe 100% remota. Agora, as que não têm uma indicação aqui, por exemplo, essa aqui em inglês, as que têm uma língua específica, elas estão colocadas aqui. Então, assim, está tudo lá no nosso site. A questão do treinamento de transição é que, assim, eu não acredito que a gente vai colocar ele lá com uma data para você registrar-se ele. Porque vamos lembrar uma coisa que eu falei, treinamento de transição é só para quem já é assessor. Então, a pessoa... A partir do momento que ele está disponível, o acesso, seja o ISA ou o QSA, no momento que ele quiser, ele vai conseguir ir lá no portal, desde que ele faça o treinamento completo e faça o exame e passe, ele vai estar resolvido. E esse valor aqui já inclui o exame. Esse valor sempre inclui, todos os nossos treinamentos exame. incluem exame. É só deixar bem claro, isso é um treinamento de auditor, ou seja, eu sou auditor interno de uma empresa, eu contrato o treinamento, já vem com a prova, já está incluído o exame, eu me certifico auditor interno daquela empresa. Se eu sair daquela empresa amanhã, eu perco a certificação. Continua assim, né? Continua assim. O treinamento ISA, ele é linkado, né, pelo próprio programa. Quando ele foi criado há bastante tempo. Se a pessoa sai da empresa, ela perde a certificação, porque é uma certificação assim, a empresa é seu sponsor. Exatamente. Né? Então, assim, porque o ISA, ele não pode validar terceiros pela regra do programa. Aí existe quem quer ter uma certificação pessoal, aí tem o PCI Professional, que aí tem um treinamento individual específico e tem a opção para quem já é ISA ou QSA fazer o opt-in, que a gente chama, ele pega e ele paga um valor e ele traz aquela certificação para ele. Porque, de ponto de vista de conteúdo, conhecimento, o ISA e o QSA, eles têm a mesma coisa e um pouco mais. A individual é só, claro, ir lá no site procurar aqui, ó, PCI Professional, Training Qualification, PCI Professional. Aí você vai ver todas as informações aqui, ó. E você registra. Esse é um que é 100% online, você faz. Né? E agora, só um detalhe que o PCI Professional, a gente só tem ele em inglês, né? E agora o ISA, a gente tem em português também. Beleza, pessoal? E onde eu cheguei no evento, aquela hora que eu falei, foi aqui, ó, Get Involved Community Meetings. Tem até aqui, ó, o PCI DSS Global Symposium. Eu clico aqui, eu vou na página dele, que eu vejo a agenda completa do que vai ser coberto lá. E só lembrando que esse é um evento que ele é fechado para membros. Então, se você for uma organização participante, empresa afiliada ao PCI Council, ou um ASV, na empresa que faz scanning, ou você é um QSA, ou você é um ISA, você terá acesso ao evento para ver as apresentações. Alguma outra pergunta? Eu não sei que eu não estou conseguindo... Não perguntaram sobre a questão dos slides, mas a gente vai deixar a gravação. Isso, porque os slides, até um disclaimer importante, como isso tudo é novo, a gente também está ajustando os slides à medida que coisas novas vão saindo. Por exemplo, aquele slide que mostrava o português, eu coloquei hoje, porque saiu hoje de português. Então, assim, esse é um slide que está sendo trabalhado, aí um deck que está sendo alterado frequentemente. Mas eu acho que o que vale é, assim, vocês usarem essa apresentação como guia e, a partir daí,
seguir aquela parte que eu falei dos recursos e ir lá no site, principalmente registrar no blog, que aí tudo que sai de novo a gente está lançando no blog. Inclusive do podcast Coffee with the Council, a gente já está trabalhando na ideia de fazer uma perspectivas do Brasil aí, né, para ver como a gente vai montar isso. Então, a gente está pensando em fazer um blog em português e inglês também para o Brasil. E eles fazem mais sentido dentro blog do não, contexto podcast, dentro do contexto da apresentação, né? O pessoal coloca, a gente vai disponibilizar o vídeo, vai subir para o canal. Aí, assim, quem quiser procurar. Hoje o pessoal coloca tudo em 2x, né? A gente vai ficar engraçado falando 2x. Sim, pois é. E outra coisa que eu ia falar, se teve pergunta que não foi endereçada aí também, pode ou mandar para o Fernando, ele me repassa, ou vocês, quem não me tem lá no LinkedIn, pode me achar lá, me mandar pelo LinkedIn, e eu Depois respondo. Quem estiver vendo a gravação também pode deixar as perguntas no próprio gravação, no próprio YouTube. Pode. Quando vai ver, a partir de manhã já vai estar. Então, acredito que vai ter muita gente que vai ver a gravação disso aqui. E, bom, então, uma coisa que... agora eu esqueci. Eu esperei os 12 requisitos para falar. Agora já fui ver que é uma coisa que era... em relação, falou assim, pô, isso aqui é melhor, esse requisito vai para 2025. Veja uma coisa, a minha opinião, né, tirando assim, como eu falo, não falo oficialmente do PsyCouncil, 2025 é um prazo muito bom para colocar, assim, tem bastante tempo de adequação. Na realidade, esses requisitos que são colocados em 2025, eles já eram, na minha opinião, necessários em 2021, do ponto de vista de segurança. Sim. Ele já está falando de, assim, pô, você tem até 2025, isso é do ponto de vista de conformidade, gente. Você tinha colocado ontem. Porque o padrão, assim, você está falando de um padrão que vai afetar empresas do mundo inteiro. Tem que ser conservador com as datas. Você vai afetar grandes empresas, tal, mas isso não quer dizer que você vai esperar 2025 para colocar isso. Quanto antes você conseguir colocar esse padrão no ar, esse requisito, quanto antes você conseguir atender esse requisito, melhor. E outra, eu vou certificar em 3, 2, 1. Isso eu conversei com o Carlos ontem, a gente saiu. Até assim, praticamente tem quase nada no 4 que você faça mirando o 4 que você não atenda o 3, 2, 1. A maior parte dos requisitos, você fala assim, não, esse requisito eu já consigo atender pelo 4, assim, pensando assim, no nível que vai atender o 4 no futuro, se você avaliar pelo 3, 2, 1, você vai conseguir também. Então é muito importante, na hora que você for fazer o seu planejamento de PCI, analisar aquele requisito na ótica do 3, 2, 1 e do 4. Que deve assim, pô, eu consigo já pegar esse cara pelo 4. Porque daí chegando que vem, no outro ano, você já está em conformidade. Essas coisas, assim, são movimentos, às vezes é um movimento que você fazer, que é uma tecnologia que você vai colocar, que se depois que você trocar aquela tecnologia, falar, vou colocar uma tecnologia hoje que atende o 3, 2, 1, para daqui a 2 anos atender o 4, é um movimento dispendioso, caro, vai gastar energia e dinheiro, vai gastar 2 vezes. Então, quem puder se informar ao máximo sobre o 4 e já colocar um paralelo, que a cada coisa que você for adquirir, cada controle que você for implementar, tentar atender, na minha opinião, tentar já, se eu consigo atender o 4 com um pouquinho mais de esforço, com o mesmo esforço, atendo o requisito do 4. Porque você está poupando dor de cabeça. Não fica assim aliviado, falando assim, só em 2025. Não é uma coisa boa. Esse requisito ele já é uma coisa necessária hoje. Isso é um tempo que o PCI dá para a empresa se adequar. Mas não quer dizer que ele vai ser necessário em 2025. Ele é necessário em 2020, 2021, 2022. São requisitos. E tem muita coisa óbvia, que por incrível que pareça, como você, se você não escreve o óbvio, tem um cara que vai querer, ele tenta dar ali como se eu sou o termo várias vezes, Miguel? O Miguel. E fala assim, pô, vou fazer uma coisa mais ou menos aqui. Não é para dar um Miguel, você está dando um Miguel a você mesmo. Porque, na verdade, você não engana o gestor. Uma última pergunta que eu queria só endereçar, o pessoal perguntou do evento nosso, que eu acho que está referindo ao Latin America Forum. Aquilo que está no site é o que está confirmado até agora, o que quer dizer que a gente voltou na prancheta agora, no plano, né, para ver se fácil ou não, né, o que a gente vai fazer esse ano de evento. Porque, assim, a gente está, né, tem o 4.0 e direcionou a esse lançamento, e a gente está trazendo já a tradução mais rápida. Então, por exemplo, o próprio, como eu falei, o simpósio tem tradução.
Então, ele vai oferecer tradução para que o pessoal daqui consiga acompanhar o próprio o vídeo que a gente está lançando. Então, assim, a gente está avaliando como encaixar, se encaixar. A verdade é que a gente voltou a prancheta para o ano de 2022 em relação ao Latin America Forum, para ver como fazer, ou seja, o que faz sentido. E então, assim que a gente tiver alguma novidade, a gente vai comunicar isso aí no site, tudo como a gente sempre faz. Certo. Bom, também a Mônica, eu vi algumas... Eu acho que, bom, não sei, tem muita coisa aqui. Tem muita coisa aí no Tem chat. muita coisa e acho que o pessoal foi batendo papo também, né? Ô, João Mauro. Obrigado. Então, mas, pessoal, lembrando só, né? Mais uma vez, obrigado, Fernando, pela oportunidade. E depois, se alguém tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato, estou no LinkedIn também, que não está comigo lá ainda. Eu publico muita coisa no LinkedIn. Então, vocês conseguem acompanhar lá também. É um prazer. Muito obrigado, Carlos, por ter vindo. E, pessoal, é isso. Então, finalizamos hoje. Depois, qualquer coisa, vamos mandando aí. A gente vai manter uma comunicação com quem quiser, com quem optou por ter uma comunicação com a gente, e dando alguns updates em relação aí a toda essa parte do que a gente apresenta aí de PCI também. Ok? Então, obrigado. Encerramos por hoje. Boa noite.